Oi gente, eu sou o Darcio Cavallini, estou aqui com muito prazer para falar para vocês sobre obsessores, o que é um obsessor, como acontece. Em especial hoje vamos falar dos obsessores de família. É muito mais comum do que vocês imaginam, pessoas que chegam aqui para serem tratadas, que têm todos os sintomas de uma determinada doença, vão no médico, faz aquela bateria infindável de exames, né? E não comprova nada, mas tem todos os sintomas, apresentam todas as características da doença. E aí de repente a gente vai avaliar aqui e percebe que essa pessoa está sentindo tudo que o pai que morreu, ou o parente próximo que morreu daquela doença e tinha aquele sintoma. Como isso é possível? É muito simples. Nós somos um espírito que vem da quinta dimensão, até de outras dimensões maiores. E a gente vem para cá para fazer um programa de vida de aprendizado. Então a gente se propõe a fazer uma encarnação, que é mais ou menos uma escola, um ano letivo de escola, e vem aqui para desenvolver nossas tarefas. Acontece que a gente esquece muito cedo do programa de vida que a gente estabeleceu. Nós vamos aí até os 7 anos de idade, por aí, 8, né? Ainda como espírito. Porque nós somos um espírito que tem um corpo físico. Mas até essa idade, 7 anos, você é o espírito que comanda o corpo. Por quê? Porque você não tem noção do que é sociedade, do que é educação, do que é a terceira dimensão. De regras, condutas, paradigmas, preconceitos, né? Tudo proibido, tudo pecado. Então você está ainda aprendendo a usar esse corpo, que é uma máquina para você se manifestar aqui na terceira dimensão. E nós sabemos, todos nós sabemos, inclusive as religiões admitem que a alma, o espírito, é eterno, ele não morre. O corpo é que se troca o corpo. Você troca, acabou o tempo. Então, teoricamente, acabou o seu tempo nesse corpo físico, seu aprendizado, você vai voltar. Agora, a grande maioria da população mundial não volta. Fica por aqui. Por quê? Exatamente pelos preconceitos religiosos criados em relação à espiritualidade. As religiões, como forma de controle, nos fazem acreditar que a vida boa é aqui. Você não pode morrer. Se valoriza demais a vida aqui. Ah, mas não é para valorizar? É. Mas não dá a ideia da conotação de que é o máximo, é o melhor que pode. Não. Você é um espírito, está usando o corpo para vir para cá, para um aprendizado, e se você sabe que você vai morrer, não sabe? Todo mundo sabe que vai morrer. Só não sabe quando, nem quando. Mas que você vai morrer um dia como corpo físico, você sabe, todo mundo sabe. Mas tem um tremendo medo de morrer. E a dificuldade é exatamente essa, porque você como espírito, você é sábio, você segue os instintos daquele seu programa de vida. Enquanto você é criança, você segue os instintos. Tudo que você faz é seguindo seu coração. Ninguém te ensina a andar, ninguém te ensina a falar, é você que aprende. E onde você vai buscar essa informação? Passo a passo. Não tem manual de instruções, né? E é assim que acontece. Mas acontece que a partir dos 7 anos você já está na escola já te ensinam a competir, que não é coisa do espírito. Não existe competição entre espíritos. Pelo contrário, existe muito respeito, cada um respeita a posição do outro e o momento que o outro vive. E aqui não, você é obrigado a competir. Como na escola? É assim, porque se você não fizer a letrinha redondinha, você não ganha estrelinha, ponto. E aí já inicia o processo de competitividade. Nós não somos competitivos. E aí começam aqueles montes de paradigmas. Você tem que ser batizado, você tem que ser crismado, e aí começa a ensinar para você que Deus te dá tudo, então você faz promessa, você faz isso, enfim, essas mentiras todas que vocês sabem. E a gente fica esperando então as coisas de Deus, né? E de repente a gente fica infeliz e briga com Deus, porque você está esperando uma coisa que Deus
que é o seu entendimento de felicidade, de bondade, etc., e Deus não te dá isso, você briga com ele. Não é assim? Quantas vezes você já brigou com Deus? Por decepções, né? Por não conseguir aquilo que você queria. Muitas vezes. E acontece que quando a gente chega num determinado tempo, se você não segue o seu programa de vida, você não sabe o que é, você vai arrumando problemas para você. E você acaba, na velhice, arrumando doenças terminais. E por que acontecem essas doenças terminais? Então esse cara aí é um pecador, ele não merece a atenção de Deus. Não, não é assim. É exatamente por ser um cara trabalhador, consciente das suas responsabilidades, bom pai, bom familiar, né? Um cara que faz tudo direitinho, só que se enganou no seu trajeto, porque acreditou numa religião que disse para ele que fervorosamente se ele fizer tudo desse jeito, ele vai ganhar o céu, que não existe. O céu e o inferno é uma coisa inventada pela religião. Então, as pessoas, por exemplo, morre um pai de família que tem aquele comprometimento, né, de cuidar da família. Ele é o arrimo da família, ele é que trabalha, tem 2, 3 filhos, tem esposa, filhos pequenos e tal, e de repente o cara morre do nada, num acidente. Ou morre doente, morre com câncer no estômago, com dor aqui, dor lá, não sei o que e tal. Passa o tempo e uma das pessoas da casa, ou mais de uma, acabam começando a sentir as mesmas coisas que o pai que morreu sentia. Como é isso? É simples. A doença terminal, nesse caso, é uma forma de depuração, porque a pessoa é boa, trabalhadora, é honesta, etc, etc. Então, como ele não cumpriu aquele papel que ele veio cumprir aqui, fazer a sua parte, realizar o seu programa de vida, realizar a sua missão de vida, né? E como tem esse lado de que ele é um inocente útil, porque ele está cheio de boa vontade fazendo as coisas erradas. Então, uma forma de ele minimizar, né, a sua volta para ser a melhor possível, ele fica doente. Porque a doença é uma forma de depurar. Conforme a doença vai te consumindo com o tempo, você vai depurando, você vai devolvendo aquela energia que você teria que gastar para fazer as coisas do seu programa de vida que não fez, e você vai gastando. Assim é uma forma de minimizar seu sofrimento. Então, quando a pessoa morre, ela continua sentindo os mesmos problemas. Por quê? Porque ela imagina que a vida é aqui. E tem seus valores voltados para a terra. Então, se for o pai, como eu dei o exemplo, o cara fica desesperado para continuar cuidando da família. Ou o cara que tem muita grana, sucesso, ele quer cuidados, né? Aquele grande amor, eu não posso viver sem essa pessoa. Status e tantas outras crenças, né, que acabam fazendo com que a gente esqueça que somos um espírito e que viemos da espiritualidade. Nós não estamos aqui, nós estamos aqui, não somos daqui. Então você valoriza a sua presença na Terra, material, porque esqueceu que é um espírito. Por quê? Porque a educação, a crença religiosa, o sistema que nós vivemos, nos fazem crer que nós somos gente, que temos que lutar como gente, que a melhor posição é aqui. Então, uma pessoa que mora nessa condição, né, ele não acredita que morreu, porque é ignorante com relação a isso, por causa da religião, né, esqueceu que é um espírito e que espírito tem vida eterna. E por que ele não se reconhece morto? Porque nós temos um corpo astral, é aquele corpo que é menos sutil que o corpo físico, que durante a noite, por exemplo, no sono, você se desdobra e esse corpo astral vai viver a vida do que tem que viver naquilo que acredita e resolver suas dificuldades, enquanto o corpo físico fica descansando aqui na cama, né? Então, esse corpo astral, ele continua vivo. O que desliga é o corpo físico. Então ele começa a entrar em estado de putrefação, né? Começa a desmanchar o corpo físico. Mas o corpo astral, ele está vivo.
Então a pessoa se olha e ele acha que ele está vivo, porque ele tem o corpo igualzinho ao que ele tinha o corpo físico, ele não imagina que ele perdeu o corpo físico. Por quê? Porque a gente se engana, a gente acha que é gente, não é gente. O seu corpo é como um automóvel, você é alma. De manhã você entra de novo no seu corpo, assume o teu corpo e vai trabalhar. Como um automóvel, você motorista sobe lá, pega a direção, vai manejar e você vai trabalhar, vai aonde você quer. Teu corpo é a mesma coisa. Chegou de noite, você bota o carro na garagem, põe seu corpo na cama e você continua vivendo sua vida. Só que com o corpo astral. Então a pessoa que não conhece essa passagem, ele continua trabalhando, vivendo como se nada tivesse acontecido. Ele não tem noção de que ninguém fala com ele. Pô, vocês lembram do filme aquele... Eu acho que era o Sexto Sentido, não me lembro, que tinha o psicólogo que falava com a criança e ele achava que a criança estava morta, né? E no fim ele vai perceber que era ele que estava morto quando ele teve, né, uma cena lá com a namorada e a namorada não deu bola para ele, enfim. É só assistir esse filme vocês vão entender como funciona, porque a pessoa acredita que continua vivendo aqui. Só que para ela viver aqui, ela não tem mais o corpo físico. E acontece então que não recebe mais a energia vital do magma da Terra, lá do centro da Terra. E aí você tem que roubar a energia de um ser vivo para continuar se manifestando aqui, não com o corpo físico, mas com o corpo astral, como um fantasma, como um obsessor, porque você está roubando a energia de alguém. E, em geral, esse pai de família vai roubar a energia de um parente. Filho, esposa, sei lá, aquele que tem afinidade. E aí essa pessoa começa a se sentir mal, começa a ficar desvitalizado, cansado, dorme mal, por mais que durma, está sempre cansado, sempre desvitalizado, e começa a apresentar os mesmos sintomas da doença que acabou dando óbito para a pessoa. É a dor no peito, é a dor não sei aonde, e começa a sei lá, enfim, com todos os sintomas da doença que o parente que morreu tinha, apresentava. E aí vai no médico e não encontra nada, porque na verdade esse é um processo telepático. Quando ele rouba a energia do parente vivo, ele está passando toda a sensação, todo o sentimento dele para o parente. Por que ele faz isso? Ele não faz com consciência, ele faz inconsciente. Então é gostoso ele ficar ali daquele jeito e ele continua fazendo porque não tem noção que ele está prejudicando a família. E quantos são esses espíritos que morrem e querem ajudar e só atrapalham? Então, conhecer a vida após a morte é uma forma muito inteligente de você começar a conhecer o que é a espiritualidade e como ela funciona. Porque na passagem ninguém vai estar com você. Como você chega aqui sozinho, você vai embora daqui sozinho. E se você estiver ignorante quanto como acessar o outro lado, como voltar para a tua casa, para a tua origem, você vai sofrer muito. Mas cada um escolhe o caminho que quiser. Se você está me ouvindo, está em tempo de você começar a tomar um pouco mais de consciência de como funciona a vida na Terra e fora dela. A quantiônica é uma boa alternativa para você aprender. Tá aí, você está sofrendo esse tipo de coisa? Agende uma consulta, entra no nosso site, que tudo parte de uma consulta, nós vamos descobrir qual a origem desse seu processo e vamos te ajudar a sair dessa com certeza.